Começa agora mais uma edição de O Domínio da Guerra da Rádio Observadores. E connosco já está o Major-General José Arno Moreira. Bem-vindo, Sr. General. Começamos pelas implicações político-estratégicas das eleições europeias. Depois de uma campanha eleitoral para o Parlamento Europeu em que muito se discutiram cenários catastróficos, os resultados finais pareceram traduzir uma maior moderação. Como é que fica o apoio à Ucrânia depois destas importantes eleições europeias? Olá, muito bom dia a todos. Existe uma doutrina filosófica chamada escatologia. A escatologia é a doutrina filosófica que trata do fim dos tempos. Quais são as tragédias que nos vão atingir e como é que o mundo vai acabar. E é uma doutrina que tem tido um enorme sucesso na Europa. Portanto, sempre que vai acontecer qualquer coisa, a primeira ideia que vem tem a ver com este pensamento escatológico. Vai ser o fim do mundo. E não foi. Mais uma vez não foi. Isto é, aquela perspectiva de que a civilização europeia está condenada ao fracasso e vai desaparecer, também ainda não foi desta. E provavelmente também não será das próximas vezes. Mas é uma tendência normal, que faz parte um bocadinho também da construção do nosso processo de sermos europeus. Cresceu, é verdade, uma franja mais à direita no Parlamento Europeu. Mas, por outro lado, diminuiu a franja também mais à esquerda. O centro político europeu, que é o centro das grandes famílias do Partido Popular, dos liberais e dos socialistas, manteve-se firme e continua a ser fundamental naquilo que são as propostas para o desenvolvimento de uma Europa tal e qual como nós a conhecemos, com este conjunto grande de instituições. Ursula von der Leyen será provavelmente novamente reeleita para a presidência da Comissão Europeia e isso traz-nos, do ponto de vista daquilo que é o nosso acompanhamento da guerra, traz-nos imensa satisfação. Ela é uma voz assertiva. Desde a primeira hora que von der Leyen está com a Ucrânia, não tem cansado de lutar por isso e de desenvolver um conjunto de políticas integradas, com uma visão de maior longo prazo, sobre como é que o esforço europeu pode continuar a ser feito para apoiar a Ucrânia. Portanto, nada de extraordinário nisto. O que é extraordinário foram depois as leituras políticas internas que se fizeram em cada um dos países, sobretudo no eixo franco-alemão. E com resultados também diferentes. Com resultados diferentes. Bom, é verdade que os partidos de Scholz e de Macron ficaram-se ali pelos 14%, 15%. Mas enquanto o chanceler Scholz foi capaz de dizer a vida continua, isto foram eleições para o Parlamento Europeu, quando chegarem as eleições legislativas logo veremos, Macron resolveu subir o tom e dramatizar a questão. Ele aposta naquilo que ele entende ser, que é uma capacidade, um certo sobressalto cívico, e de que isso lhe trará alguns resultados positivos. Não sabemos. As eleições também estaremos cá para comentar esses resultados, porque não falta muito tempo para isso. Em resumo, do ponto de vista da Europa em si, a voz permanecerá assertiva e o conjunto de políticas europeias continuará certamente a apoiar a Ucrânia. Confiante que seja von der Leyen à frente da Comissão, claro. Por outro lado, do ponto de vista interno, a gestão ficou bastante mais complexa. Scholz e Macron saíram um bocadinho, podemos utilizar talvez a palavra, machucados deste embate das eleições para o Parlamento Europeu, mas nada está comprometido ainda em relação a isto. Vamos esperar agora serenamente, sem sermos outra vez escatológicos, como eu disse no princípio. Os anúncios de uma tragédia europeia são muito precipitados. São muito precipitados. Muito bem, esta foi uma semana de conferências, reuniões, cimeiras, intensa atividade para o presidente Zelensky. Ele esteve, por exemplo, na Alemanha a falar da reconstrução, foi de surpresa à Arábia Saudita, reuniu-se com Biden também no G7 em Itália. Bom, e este fim de semana estará certamente presente também na Cimeira da Paz que está a ser organizada pela Suíça.
O que é que se pode esperar de toda esta atividade diplomática? Há um sinal que me parece importante. O primeiro sinal é que Zelensky não foi à Ucrânia, praticamente, durante esta semana. Não esteve na Ucrânia. Isto significa que, tendo em atenção que a pressão militar há 15 dias ou há 3 semanas era tão intensa que o levou inclusivamente a adiar a sua visita à Península Ibérica, que ele sente que a situação de natureza militar está mais controlada e que os progressos, sobretudo na frente de Kharkiv, estão a ser bastante mais ligeiros neste momento por parte da Federação Russa. O que lhe deu liberdade de ação para uma semana, que foi uma semana muito importante para a Ucrânia. Ele, na Alemanha, tratou de 2 coisas. Primeiro, tratou de garantir que o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia continua a contar com o apoio da Alemanha. E, por outro lado, falou de reconstrução. Isto é, acenou, por um lado, com a possibilidade das empresas alemãs participarem neste processo de reconstrução, mas também numa reconstrução a curto prazo. Porque aqui, quando falamos em reconstrução, andamos sempre muito assustados porque os valores são imensos. Claro. Vamos ver quanto tempo é que isso demora. Isso não é para ser feito, certamente, num ano, e havemos de contar com outro conjunto de solidariedades. Há uma coisa que a reconstrução não pode esperar. É a reconstrução do sistema elétrico ucraniano. A pensar já no próximo inverno. Exatamente. Portanto, isso é que é fundamental na reconstrução. Neste momento, não há os que nos procuram sempre retirar a vontade. Dizer, isto é muito dinheiro, isto é impossível. Calma, vamos por partes. Prioridades. Temos que reconstruir o sistema elétrico ucraniano, que a Ucrânia neste momento precisa disso para poder fazer, digamos, a sua vida. Depois a segunda questão é a visita surpresa à Arábia Saudita. Não estava nos planos, não tinha sido anunciada, nem se percebe muito bem porquê. Provavelmente Zelensky foi confiar naquilo que é a capacidade da Arábia Saudita em articular um conjunto de vontades entre os países árabes mais moderados em favor da causa ucraniana. Se teve sucesso ou não temos também uma medida desse sucesso, mas certamente que foi a procura dessa articulação, utilizando a Arábia Saudita como uma espécie, como agora se diz em linguagem futebolística, ponta de lança. Vou procurar obter os bons serviços da Arábia Saudita nesta casa. Depois, G7. No G7, o sucesso foi enorme. Ele foi recebido pelo G7. Ele, à margem do G7, conseguiu 2 acordos que são interessantes, 2 acordos quadro, que são estes acordos bilaterais, por um lado com o Japão, porque é muito interessante trazer o Japão com a sua capacidade industrial para o apoio à Ucrânia, e por outro lado com os Estados Unidos, um acordo quadro que, enfim, de alguma maneira normaliza ou enquadra aquilo que pode ser o desenvolvimento do apoio continuado dos Estados Unidos. E depois saiu de lá com muito dinheiro, não é? Saiu de lá com muito dinheiro. De Bruxelas, a reunião dos ministros, entretanto, da Defesa dos Negócios Estrangeiros acabou por se fixarem a intenção da NATO em, do ponto de vista militar, fornecer anualmente cerca de 40 mil milhões de dólares por ano. É muito dinheiro. É de muito dinheiro, claro. E a somar aos 50 mil milhões do empréstimo que será feito com base naquilo que são os juros produzidos dos ativos que estão imobilizados, ativos russos imobilizados na Europa. Das sanções. E, portanto, enfim, até ao momento precisa de um caminhão, de uma caixa forte, não é? Para regressar à Ucrânia com todo este dinheiro. Isto é, há aqui uma mensagem política nisto tudo. É dizermos a Putin que não, a guerra por Putin não está ganha. E não está a ganha, sobretudo, a guerra pela vontade. É que passaram, entretanto, 2 anos e nunca como agora os países parecem tão dispostos a continuar a apoiar a Ucrânia como fizeram. Mais, porque os apoios iniciais que foram dados à Ucrânia foram todos conjunturais. Fomos à procura de onde é que havia dinheiro e, portanto, contámos com a boa vontade. E agora fomos capazes de substituir os acordos conjunturais por acordos estruturais a longo prazo, pensados, mais organizados, claro. O que, do ponto de vista do planeamento militar, sobretudo quem está habituado a estas questões das aquisições, é absolutamente fundamental. E reforça a ideia de determinação destes apoios. Exatamente. Portanto,
Vamos ver como é que corre agora a Cimeira da Paz. Até este momento, esta visita de Zelensky foi um enorme sucesso. E vamos também ver como é que corre este possível acordo de cessar-fogo no conflito Israel-Hamas, depois da aprovação pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas de uma resolução de apoio à proposta norte-americana para um cessar-fogo em Gaza. Recomeçaram agora as discussões das partes sobre os detalhes. Israel e o Hamas estão mesmo interessados em fazer avançar esta proposta de cessar-fogo ou estão interessados em parecer que não estão contra esta proposta? Nós já tivemos cerca de 30 entusiasmos relativamente às propostas de cessar-fogo anteriores e esta também está a ir pelo mesmo caminho. Isto é claro que os Estados Unidos mudaram de estratégia. Isso é que é importante aqui assinalar. Os Estados Unidos até agora tinham feito o papel de mediador. Ouviam as partes e procuravam estabelecer as pontes, que é o papel do mediador. Desta vez não foi assim. Foi do mediador impositivo. Isto é, eu já ouvi as partes suficientemente. O que me parece lógico é que seja feito desta maneira o plano de cessar-fogo e agora, para obrigar as partes a virem de encontro a isto, eu vou criar aqui condições no sistema internacional que coloquem imensa pressão sobre as partes. É mais um papel de juiz do que de mediador. Exato, votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas, por um lado, seguida de um acordo com os países árabes moderados para dizer a ambas as partes: o sistema internacional, a comunidade internacional está com esta proposta de acordo. Agora façam lá a favor de se aproximarem do acordo. Bom, estratégia de ambas as partes manterem um silêncio absoluto sobre isto. Portanto, este silêncio foi o terror, quase 12 dias para haver uma resposta. Israel não disse nada, só o acordo, nem concordava, e o Hamas também não disse nada durante 12 dias. Isto é, claramente, ambas as partes estavam à espera que fosse o outro a tomar a iniciativa de torpedear tudo isto. Quer dizer, ninguém neste momento, nem o Hamas está interessado na paz, nem Israel está interessado na paz. Israel continua a pensar que a solução de natureza militar e, portanto, uma solução em que capture membros do Hamas, liberte reféns, etc., continua a ser para ele a grande solução, enquanto o Hamas acha que a pressão internacional vai impedir Israel de obter os seus objetivos. E, portanto, o que é que fizeram? O que se faz sempre nestas coisas? Começam-se a pôr vírgulas fora do sítio, a acrescentar pontos onde antigamente ainda havia continuações, a falar nos prazos, que os prazos não são naqueles, não devem ser aqueles mas outros, a falar na proporção da troca de prisioneiros, enfim, a criar todas aquelas condições que levem a que o cessar-fogo não esteja para já. Seria muito surpreendente que, na verdade, se chegasse a cessar-fogo muito rapidamente. E, portanto, as notícias que temos hoje é que Israel continua as suas operações ofensivas em Rafah e que o Hamas continua algures escondido num túnel. General Arnaud Moreira, está na hora de cortina de fumo. O presidente Putin veio mais uma vez reafirmar que a Federação Russa tem tido voluntários suficientes para continuar a operação militar especial na Ucrânia e que, portanto, não se torna necessário recorrer a uma mobilização forçada, mas há aqui muitos números que não batem certo. O que é que se esconde por trás do fumo de todos estes números? Não. Deste nevoeiro de números. Há aqui um nevoeiro de números que é absolutamente propositado. Ele começa logo pelo facto de nós não termos acesso a números fiáveis sobre as baixas que existem de um lado e do outro. E também não temos a certeza que os números sejam exatamente estes que foram anunciados. Mas porquê é que eu trago este assunto aqui? Porque houve um anúncio, isto é, Putin veio veio anunciar-nos que a Federação Russa não precisa de fazer mobilizações forçadas porque tem um número de voluntários suficiente. E até avançou um número que desde o início deste ano já conseguiu recrutar, mobilizar cerca de 160 mil voluntários. Portanto, à volta de 30 mil por mês.
Ora, quando olhamos para os números ucranianos, o que nos dizem é que estão a morrer ou a ter perdas do ponto de vista de incapacidade para o combate, cerca de 1000 militares por dia da Federação Russa, ou seja, 30 mil. Então, todos os voluntários estão a ser mortos. Há aqui uma guerra de números que é extraordinária. A Federação Russa afirma que consegue recrutar 30 mil. A Ucrânia diz-nos que está a eliminar 30 mil soldados por... Portanto, há aqui uma guerra de números. Alguém está a enganar. Alguém está a enganar-nos sobre isto. A verdade é que as coisas do recrutamento não estão a correr tão bem como a Federação Russa gostaria. E para isso está a envolver um conjunto muito grande de outras entidades de natureza, umas de natureza pública, outras de natureza privada, para tratar de um recrutamento, aquilo que se chama o criptorrecrutamento. Isto é, encontrar formas mais elaboradas, mais complexas de atrair gente para ir combater na Ucrânia. E isso está a ser feito através quer de entidades de natureza estatal, quer de empresas de capital público, como, por exemplo, os caminhos de ferro, que contratam trabalhadores que pagam um salário, mas eles não é para funcionarem nos comboios, não é? Acabam nas frentes de guerra. Portanto, claro, há todo um esquema montado para que se consiga chegar a estes 160 mil. Não é que o povo russo esteja absolutamente fascinado com a possibilidade de ir combater na Ucrânia. Temos aqui números, uma guerra de números, escondem-se estes números por trás de uma enorme cortina de fumo que é ocultar aquilo que é a realidade. Está a morrer muita gente na Ucrânia. Gerardo Moreira, para fechar, vamos ao nosso ponto de mira, não é? Que hoje está colocado na visita de Stoltenberg à Hungria. Ele foi lá conversar com Viktor Orbán, o líder húngaro, sobre o apoio dos países da NATO precisamente à Ucrânia. Parece ter havido aqui um entendimento entre ambos. Conseguimos perceber melhor o que é que se passou realmente? Eu vou contar uma história. A história é, imagina, estamos a filmar uma mesa. Nessa mesa estão 2 sapos. À medida que nos afastamos, que fazemos um zoom out, fazemos um zoom out, vemos que é uma mesa de reuniões e que há duas personalidades que estão com os sapos em frente. Por um lado é Stoltenberg e por outro lado é Viktor Orbán. O que está Stoltenberg a fazer é tentar que a Hungria não vá para a Cimeira de Washington dinamitar a Cimeira de Washington, porque um dos objetivos da Cimeira de Washington é encontrar aqui uma fórmula que permita a organização NATO estar mais presente no apoio à Ucrânia, o que sabemos que é contrário à visão de Viktor Orbán. E, portanto, desta discussão resultaram 2 coisas. Primeira, desapareceu um dos sapos. A NATO teve que engolir um sapo. A NATO teve que engolir um sapo porque a NATO continua a fazer de conta que acredita que Viktor Orbán, não estando disponível para ajudar a Ucrânia quando nem tropas tem que enviar para lá, estará disponível para enfrentar a Federação Russa no caso de um ataque da Federação Russa aos países bálticos. Primeiro sapo que desapareceu. Já só temos um sapo. O segundo sapo também vai desaparecer e sobrou para Viktor Orbán. Viktor Orbán vai, na Cimeira de Washington, ser tratado da mesma coisa que foi tratado por Scholz. Vai ser convidado a ir tomar um café. Isto é, sempre que houver decisões a tomar em Washington, vão dizer a Viktor Orbán: Viktor, importas de ver se está a chover do lado de fora. E, portanto, segundo sapo também desapareceu. Portanto, isto é a história de 2 sapos que acabaram por desaparecer nesta conversa entre Stoltenberg e Viktor Orbán. E assim se vai fazendo a diplomacia. General Arnaud Moreira, obrigado por mais este domínio da guerra, que regressa na próxima sexta-feira. Um bom fim de semana. Um bom fim de semana a todos. Muito obrigado.